Então vamos lá. Deixa eu pegar a apostila de vocês aqui. Deixa eu achar. Show. Tá aqui. Dá uma ajuda para Titi. Estão vendo a tela? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Questão da Unesp, tá? Os aspectos socioeconômicos são uma das formas utilizadas atualmente para a regionalização do planeta. Esse conceito aqui é fundamental, né? O que é regionalizar para a geografia? Regionalizar para a geografia é pegar um todo, dividir em partes a partir de um ou mais critérios. E esses critérios, obviamente, estão relacionados aos objetivos, né, pretendidos. Embora seja uma maneira bastante genérica e simplificada, através desses aspectos, divide-se o mundo entre norte e sul, né? Então, do ponto de vista socioeconômico, ainda se utiliza a expressão países do tipo norte, países do tipo sul. Uma forma, né, de classificação que surge nos anos 80, através de um documento, né, do Banco Mundial, e é um momento de importância, né, geopolítica, econômica muito forte, que é uma transição. É um momento onde você começa a ter uma concretude em termos de esfriamento do conflito leste-oeste, que marcou a Guerra Fria, né, aquele conflito político-ideológico, tendo, né, como protagonistas aí os Estados Unidos e a União Soviética, para uma lógica cujo critério de regionalização é justamente o aspecto socioeconômico, né? Então, os países do tipo norte, sendo, né, os países centrais, os países de alto padrão de desenvolvimento, e os países do tipo sul, os países de histórica expoliação, de dependência financeira, dependência tecnológica, com indicadores socioeconômicos, né, muito aquém do ideal. E a gente pode perceber que existem muitas críticas, né, por parte dessa classificação, porque ela não dá conta da complexidade do planeta. Ao mesmo tempo, a gente pode perceber que nós tivemos mudanças bem significativas desde os anos 80, né? Por exemplo, a questão dos tigres asiáticos de primeira geração, né? Então, por exemplo, Coreia do Sul, Singapura, né? Eles já apresentam características, dados socioeconômicos, indicadores socioeconômicos, qualidade de vida, né? Que atenda uma parcela significativa da população, que traz semelhanças, né, com os países do tipo norte. Então, para muitos autores, eles já são classificados como países, né, desenvolvidos. Tudo bem? E outros, né, países, como, por exemplo, fraturas da ex-União Soviética, algumas dessas fraturas, embora nos anos 80 você tinha um mapa, né, da União Soviética, né, o mapa ali era composto pela União Soviética, em 91 nós temos a fragmentação da União Soviética em 15 repúblicas, e algumas dessas repúblicas vão apresentar características, né, muito mais próximas dos países do tipo norte. Tá bom? Mas ainda essa expressão de conflito norte-sul é utilizada, né? Mas com determinadas ressalvas. Mas, de fato, né, é muito difícil você criar uma regionalização, uma classificação para essa complexidade do planeta, né? Certo? Então vamos lá. Através desses aspectos, divide o mundo em norte e sul. Analisa os dados contidos na tabela. Deixa eu dar uma dica para vocês. Tem muito, né? São muitos dados aqui. Então, o que é comum para os alunos? Que eles percam muito tempo aqui analisando a tabela, né? Vendo. O que eu aconselho para vocês? Dá uma olhada básica, né? Tipo, nós temos aqui, ó, os países, né, na primeira coluna, e nós temos aqui, no azul mais escuro, aquilo que está sendo, né, apresentado em dados matemáticos que permita, né, de certa forma, permite, né, de certa forma, fazer uma análise, um comparativo entre os países. Repare que nós temos países tanto que representam, né, tanto o tipo norte, né, o grupo do tipo norte, como países, né, do tipo sul, tá bom? Certo? Isso fica claro quando a gente analisa determinados dados socioeconômicos apresentados, tá bom? Dentro desse aspecto, a gente fez só uma leitura rápida, né, do que se trata, e a gente vai para o comando. E, obviamente, né, depois da gente ler o comando, a gente vai saber o que a gente precisa, de fato, analisar da tabela. O que a gente precisa interpretar e extrair da tabela. Então, para a gente não poder... Uma única lógica, a gente não perder tanto tempo, tá bom? Primeiro, verbo de comando, ó, indique o país que melhor representa o norte e aquele que melhor representa o sul. Primeira situação, o aluno tem que identificar, espera-se, né, que você tenha o domínio que os países do tipo norte são aqueles, né, que representam a centralidade do capitalismo.
Os países de tipo sul são aqueles, né, periféricos, semiperiféricos, né? Isso tem a ver, inclusive, com a evolução da divisão internacional do trabalho. Hoje, né, a gente pode perceber que os países do tipo sul são os países que apresentam, né, devido a um processo de espoliação histórica, como eu disse para vocês, dentro dessa inserção no sistema mundo, dentro da evolução do sistema capitalista, indicadores socioeconômicos muito aquém, forte desigualdade social, forte concentração de renda, né? Algo assim, né? Políticas públicas muito negligentes, certo? E ao mesmo tempo, né? Forte dependência financeira e tecnológica, tudo bem? O que acontece? Obviamente que nós temos aqui, né, uma leitura rápida, a gente pode perder um pouquinho de tempo analisando esses aspectos, tá bom? Mas se você levar em consideração a questão do IDH, você já vai um pouco mais rápido, né? Quando a gente fala do IDH aqui. Embora, né, sejam dados passados, não condizem mais com o IDH recente, mas isso não atrapalha em nada esse entendimento. Lembrem-se, né, que o IDH, ele vai de 0 até 1, tá? O que acontece? Não existe país com IDH 0 nem IDH 1, tá? Quanto mais próximo a 1, melhor. Por que isso? Não existe, né, um completo desenvolvimento, nem uma completa falta de desenvolvimento. Por isso que não existe o 0 em 1, tá? É uma das principais formas de aferição, né, da qualidade de vida da população mundial. Obviamente, ela não representa fielmente, né, essas contradições, tá bom? Certinho? Então, dentro desse aspecto, está pedindo o país do tipo norte. Então, o país do tipo norte é aquele que mais se aproxima do 1. E o país de tipo sul é aquele que mais se aproxima do 0. Aí fica mais rápido, né, da gente perceber. Vamos pegar, por exemplo, do tipo norte primeiro, que eu acho que a questão está pedindo o tipo norte, né? Ó, que melhor representa o norte e aquele que melhor representa o sul. Não é isso? Então, ó, vamos pegar aqui, ó. 09, 09, 09, 09. Show? 51, 47, 49, 50. Então, aqui, ó, o que melhor representa o norte, nesse gráfico aqui, é a Suécia. Tudo bem? Beleza? E aquele que melhor representa o tipo sul é aquele que está mais próximo a 0, né? Aqui, ó. Níger, então, que apresentando aqui nesse momento, né, nessa classificação do IDH, o IDH de 0,311. Então, o que melhor representa o norte daqui, mais próximo a 1, e o que melhor representa, né, os países do tipo sul estão aqui. Tudo bem? Gente, alguma dúvida nessa primeira parte da questão? Tudo tranquilo? Aqui na sequência tem, né? Deixa eu só apagar aqui, porque fiz uma cagada danada. Ó, na sequência da questão tem o seguinte, ó. Justifique a sua resposta utilizando dados socioeconômicos da tabela, tá? Então, como que você vai justificar? Além de você, né, se valer do IDH, como nós vimos aqui, ó, Níger, vou botar aqui, ó, Níger e Suécia, como a gente utilizou aqui o IDH, o que a gente vai pegar de dados socioeconômicos? Por exemplo, tá? População total a gente não vai pegar. População urbana é, de certa forma, um indicador, mas não é regra. Por exemplo, o Brasil. O Brasil tem quase 90% da sua população considerada urbana, tá? Certo? Mas, principalmente, olha só, a mortalidade infantil. Mortalidade infantil, gente, é aferida, é um dado, né, que se chega através... A cada 1.000 crianças nascidas vivas, quantas morrem antes de completarem 1 ano de vida, tá? Olha a contradição. A cada 1.000 crianças nascidas vivas, Rômulo, pode nascer morto? Pode. Inclusive tem um nome para isso, né? Uma expressão, são chamados natimortos. Na Suécia, a cada 1.000 crianças nascidas vivas, 3 apenas morrem antes de completarem 1 ano de vida. Olha em Níger, 108. Olha a expectativa de vida, né? Enquanto a expectativa de vida naquele momento, né, momento, né, referente aos dados da tabela, 81, né, para a Suécia, olha a Níger, praticamente a metade, né? Praticamente a metade, certo? Olha aqui, ó, população urbana com acesso à água, 100%,
né, da população da Suécia urbana tem acesso à água tratada, né? Olha só, menos, né, da metade de Níger tem, então, ou seja, mais de 50% da população urbana de Níger não tem acesso à água tratada. Olha a questão do saneamento básico aí, tá bom? Então, vocês podem justificar essas respostas com base, né, nesses indicadores, nesses dados aí, nesse comparativo entre Níger e Suécia como representantes, né, como os principais representantes do tipo norte e do tipo sul. Tudo bem, meus amores? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Questão número 15. Embora a miséria esteja espalhada pelo mundo, é possível delimitar áreas de concentração de extrema pobreza, pessoas vivendo com menos de $1 dia, no mapa produzido pelo Centro de Pesquisas da Pobreza Crônica. A escala do tamanho dos países, que é uma anamorfose, né, está de acordo com o seu número de habitantes em pobreza irreversível. A cor indica o nível de renda da maior parte dos habitantes pobres de cada país. Quando dados oficiais são insuficientes, os pesquisadores estimam as taxas nacionais de pobreza, utilizando inclusive dados, né, coletados de outros órgãos ou dados, né, de anos passados. Só uma observação aqui. A anamorfose é uma técnica cartográfica de representação do espaço geográfico de parte dele, que tem como objetivo, né, chamar atenção para uma determinada temática. E esse chamar atenção significa você criar, né, deformações no espaço representado, você inchar terreno, você reduzir terreno, você deformar, né, o espaço geográfico. Ao mesmo tempo, você pode se valer sobre figuras, né, como círculos, quadrados, retângulos, triângulos, né, para representar esse chamar atenção. Tudo bem? Certo? Quando a gente tem uma representação cartográfica, a gente tem que se valer dos elementos cartográficos, né, que são aqueles auxiliadores da cartografia. O título, a legenda, a fonte, né, o espaço geográfico representado, as coordenadas geográficas, a orientação através da rosa dos ventos, né, a escala, né, que foi utilizada, tudo isso é de extrema importância, né, para a gente fazer uma boa leitura da representação cartográfica, tá? Nesse caso aqui, é fundamental a gente analisar o título e a legenda. Tudo bem? A legenda, tanto nas abreviações, né, a gente pode perceber, principalmente no continente africano, um número significativo de países, que ficaria muito embolado, né, a sua nomenclatura completa, e aqui nós temos o significado das abreviações que foram utilizadas, tá bom? E aqui as cores, fazendo referência à regionalização utilizada, o que significa cada cor, o que é a representatividade, né, a divisão, a regionalização. Tudo bem? Certo? Tranquilo? Então vamos lá. A partir da análise do mapa, cite o nome de 2 regiões geográficas que se destaquem como desesperadamente pobres ou muito pobres, e mencione elementos geográficos que justifiquem essa pobreza. Então, a primeira parte da questão, tá? Quando a gente fala sobre... Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Espera aí. Show. Olha, quando a gente fala, né, a questão está pedindo aqui, ó, destaque para pobres e muito pobres, né? Desesperadamente pobres ou muito pobres, tá? Então aqui, ó, 2 regiões geográficas, tá? Então quando a gente fala sobre desesperadamente pobres ou muito pobres, é a corzinha azul e vermelha, tá bom? O que acontece? O que é muito comum? Que os alunos erram. Reparem que a questão está pedindo região, não está pedindo, né, continente. Então, a gente pode falar sobre a África subsaariana, né? Olha a quantidade de azulzinho, né, de vermelhinho na porção subsaariana da África, beleza? Então, regionalizei a África, né? Eu não falei continente africano, tá? A porção da África subsaariana e também porções do sul e sudeste asiático. Tudo bem? Então, regionalizei África subsaariana e porções, né, que vocês podem destacar do sul e do sudeste asiático. Tá legal? E aspectos, né, dessa pobreza, né, menciona elementos geográficos dessa pobreza, vocês vão se valer sobre características do subdesenvolvimento, como, por exemplo, né, forte concentração de renda, forte concentração fundiária, né, políticas públicas negligentes, né, alimentação
muito aquém, né, do ideal, inclusive criando bolsões, né, de fome, bolsões de extrema miséria, com insegurança alimentar gravíssima, né? Ou seja, situações de subnutrição muito forte por parte da população, né? Altas taxas de mortalidade infantil, ou seja, a gente pode se valer, inclusive, de outros aspectos, como, por exemplo, quando a gente fala sobre a África subsaariana, além de um histórico, né, de expoliação, de exploração, de destruição das estruturas produtivas, mantendo uma forte dependência, né, econômica, social, a destruição do meio ambiente, as dificuldades, né, relacionadas à infraestrutura sanitária, a gente pode falar também sobre a permanência de fortes conflitos de ordem étnica, cultural, religiosa, né, através, inclusive, da presença dos interesses externos, não somente, né, de estados, mas também de grandes empresas, muitas das vezes, inclusive de forma obscura, né, mas são aspectos aí relacionados ao subdesenvolvimento, tá bom? Que vocês podem justificar essa situação, tá bom? Pegando o Brasil, por exemplo, o que a gente pode falar? Cara, a forte concentração fundiária no Brasil, a dificuldade de acesso à terra, políticas públicas negligentes, né, altas taxas de desemprego, serviços públicos, né, extremamente aquém da necessidade em termos de qualidade no serviço de saúde, de educação, né, de cultura, tá bom? Saneamento básico também, né, muito ruim, violência, né, elevadíssima, né? Então, aspectos assim muito fortes, né? Principalmente a desigualdade social, chamam muita atenção. Lembre-se que o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, né? Hoje ocupa, segundo dados, a 9ª posição, mas possivelmente vai sair das 10 maiores economias do mundo, né? Segundo indicadores do FMI e do Banco Mundial, já ano que vem. Há uma possibilidade disso. E ocupa a 79ª posição com base no último IDH. Então, uma contradição assim, absurda. Né? Lembre-se que o Brasil é o 9º país mais desigual, segundo o índice de Gini. Né? Então é isso. Tudo tranquilo, galera? Tudo beleza?